E aí, gurizada? O pullover é para peito ou é para costas? Pergunta que não quer calar, tá todo mundo perguntando, não sei, deve estar rodando alguma polêmica aí no YouTube ou na internet, que veio um monte de gente aí me perguntar se o pullover pega mais peito, pega mais costas. João, eu coloco no treino de costas, treino de peito, tá aí o pullover na tela, tu coloca em qual treino do teu parcelamento? Vamos discutir isso agora, tá? Vamos dar uma analisada boa e discutir isso. Galera, olha só, saiu um estudo há alguns anos atrás do professor Paulo Marchetti do Shida, mostrando que a participação eletromiográfica do peitoral maior supera o latíssimo do dorso em torno de 10 vezes. Pô, é coisa pra caramba, a favor do peitoral maior. Eu fiquei um pouco assim, estranhei um pouco essa informação, mas estava lá no estudo, muito bem conduzido metodologicamente. Repliquei esse trabalho num curso do Treino em Foco. Depois a gente abriu esse vídeo para o YouTube, tá aqui no YouTube. Eu vou botar aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo do treino. Melhor, vou colocar aqui, ó, nesse card aqui, tá? Clica aqui, tu não vai sair do nosso vídeo, vai ficar aqui, eu vou te explicar por que que acontece, mas dá uma olhadinha nesse vídeo com eletromiografia também, aonde eu mostro que o resultado que nós obtivemos foi exatamente o que o Paulo Marchetti, o professor Paulo Marchetti, o professor Ushida, encontraram no estudo deles, tá? Não digo exatamente em termos de proporção, mas que participou mais o peitoral maior, participou mais o peitoral maior do que o latíssimo do dorso. Mas continua a pergunta, né? Tanto o trabalho, artigo científico publicado, quanto o nosso trabalho com eletromiografia feito num curso disponibilizado aqui no YouTube, mostram que o peitoral maior ativa mais do que o latíssimo do dorso. A pergunta, que não quer calar, é por quê? Então, assim, no meu entendimento, o exercício de pullover, ele é um exercício para peito. Tem um trabalho de latíssimo? Tem, mas ele é mais baixo. Então, em termos de acionamento muscular, é um exercício que aciona mais peito do que latíssimo do dorso. Porém, tem um detalhe: aciona mais o peito, fibras mediais e principalmente as fibras inferiores do peitoral maior. Fibras mediais, centrais e as inferiores. Dá uma olhadinha na videoaula do treino de foco depois com a eletromiografia, que nós monitoramos essas duas regiões e mostramos que as fibras inferiores ativam mais que as fibras mediais, tá? Mas por que que o peitoral maior, fibras mediais e fibras inferiores ativam mais que o latíssimo? Eu fiquei por algum tempo analisando isso e quando eu fiz uma análise vetorial, eu entendi. Então vamos fazer essa análise vetorial aqui, tá? E para isso, o seguinte, eu vou parar aqui, ó, nesse ponto e nós vamos analisar o seguinte, que o centro de massa, por exemplo, do dumbbell, tá mais ou menos aqui, ó, tá? Considerando aqui a animação. E lembrando que é peso livre, e isso eu já comentei várias vezes aqui no canal, quando é peso livre, a resistência está assim, ó, ela está para baixo, perfeito? Está para baixo, sempre assim. Então, essa resistência, ela tende a gerar um movimento aqui, né? Ela busca gerar um movimento da seguinte forma, nesse sentido assim, ó, um movimento de flexão do ombro. E o movimento, obviamente, de retorno, de extensão do ombro, é o movimento muscular concêntrico, a fase descendente é o excêntrico, o freio excêntrico do movimento. Mas os dumbbells aqui tendem a fazer a flexão do ombro. Esse é um ponto importante que nós temos que ter clareza aqui, certo? O eixo rotatório está mais ou menos nesse ponto aqui, o eixo lateral-lateral, e o movimento é feito no plano sagital. Isso é uma base cinesiológica bem básica, né? Uma base bem básica, ficou redundante, engraçado e equivocado do ponto de vista do português, mas é isso aí. Nesse link que eu estou te passando aqui, tem videoaulas aqui do canal discutindo bastante essas questões biomecânicas, braço de momento e tal. Tu vais encontrar várias videoaulas analisando vários exercícios que vão te ajudar a interpretar o que eu vou falar aqui. Mas a análise vetorial que eu vou fazer não é uma análise vetorial da ação da resistência. Eu vou fazer uma análise vetorial da ação muscular, que é o que explica por que que o peitoral maior ativa mais, é mais ativado que o latíssimo do dorso. E para isso, gurizada, eu vou fazer o seguinte: eu vou no final da fase excêntrica e vou parar o movimento aqui, ó. Final da fase excêntrica, começo da fase concêntrica. Vou limpar a tela para não nos atrapalhar. Vou colocar novamente aqui o eixo látero-lateral. Então, vou botar numa outra cor aqui para poder ficar mais claro isso, né? Mais destacado. Agora sim, ó, o eixo lateral-lateral, que é o do movimento, tá? E agora o que que eu quero mostrar e vou demonstrar aqui para vocês? Eu vou colocar o vetor de tração
do peitoral maior, o vetor de tração do peitoral maior é esse aqui, ó, seguindo as suas fibras, principalmente as inferiores mediais aqui, tá? Esse aqui é o vetor de tração, um pouquinho mais inclinado para um lado do outro. Esse é o vetor. E o segmento ósseo, o eixo longitudinal do segmento ósseo, vou colocar agora aqui num verde mais escuro, do úmero, né? O segmento ósseo que vai se movimentar é o úmero aqui, ó. Então aqui está o segmento ósseo do úmero, perfeito? A linha de tração aqui eu vou mudar de cor agora, porque essa aí não ficou legal. Vou botar um vermelho, vamos ver se destaca mais. A linha de tração, vamos lá de novo, ó, do peitoral maior, tá? Acho que ficou melhor agora, destacou mais, né, galera? Vou colocar aqui de novo, ó, tá? Seguindo o sentido das fios, partindo do seu ponto de inserção. Quando nós analisamos assim, o que que nós temos que fazer? Aqui é o vetor resultante. Eu tenho que decompor esse vetor resultante em dois componentes vetoriais, um paralelo e outro perpendicular ao segmento ósseo que se move. O segmento ósseo que se move está aqui, é o úmero. Então eu tenho que achar um componente agora vetorial desse vetor resultante do peitoral maior, em vermelho, o vetor resultante do peitoral maior, um componente vetorial paralelo e outro perpendicular. Eu vou mudar a cor aqui, vamos ver se um azul claro fica bacana, tá? Então vamos lá, o perpendicular é isso aqui, ó. Perpendicular tem que formar ângulo 90 graus. Então tá lá, ó. Esse é o componente vetorial perpendicular ao segmento ósseo que se move, que é o húmero. Esse é um componente vetorial. Vou colocando aqui, reforçando, ó, tá? Alinhei com outro vetor para manter a magnitude, alinhando, né? Os vetores. E agora o vetor paralelo ao segmento ósseo que se move, que é aqui, ó, o húmero. Só que ele vem para cá, né? Para alinhar com a ponta do vetor lá, ó, paralelo. Vamos lá de novo, colocar dois aqui para ficar bem reforçado, ó. Componente paralelo. Beleza. Agora eu analiso. O que que esse vetor aqui, paralelo, está fazendo no húmero? Ele está tracionando o húmero ao encontro da cavidade glenoide, fazendo uma força de coaptação nesse caso. Uma força de cisalhamento que ajuda a coaptar. Então, é uma força importante para uma articulação que é a articulação mais instável do corpo humano. Esse componente vetorial está ajudando a impulsionar, tracionar a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide, criando ali uma força compressiva que ajuda a coaptar a articulação. Coaptar, descoaptar, coaptar, descoaptar. Descoaptação é luxação da articulação. Então, é uma força estabilizatória importante. Então, o peitoral maior, além da função motora que nós vamos estudar, ele também tem uma força estabilizatória aqui, ó, ele faz a coaptação da articulação. Ele ajuda a coaptar essa articulação. Isso pouca gente comenta aí nas redes sociais, mas essa é uma forma que eu só consigo entender fazendo a vetorização da ação muscular do peitoral maior. Beleza até aí? E o que que esse vetor aqui está fazendo, ó? Que fica perpendicular. Esse vetor, gurizada, ele está tracionando o meu húmero que está aqui, tracionando o meu húmero, fazendo esse movimento aqui com o húmero, ó, em direção ao peitoral maior, né? Então, esse vetor que está perpendicular, ele é o vetor do movimento, o vetor de tração, de extensão do ombro, do peitoral maior, fibras mediais e principalmente as inferiores. Dá uma olhadinha na videoaula do treino foco eletromiografia. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link não, a descrição do estudo do Marchetti e o Shida, para vocês poderem ler também esse estudo e verem o que eles encontraram nesse trabalho lá. Então, nós temos um componente vetorial que é do peitoral maior forte para fazer a extensão do ombro e um componente vetorial coaptador importante para a articulação. Mas vejo que a magnitude do vetor coaptador, que é dado pelo comprimento do vetor, a força coaptadora é dada pelo comprimento do vetor, ela não é tão grande como a força de tração e extensão. Então, o peitoral maior, boa parte da força dele, uma razoável parte da força dele é usada para estabilizar, coaptar a articulação, mas a maior parte da força dele é usada para movimentar em extensão, fazer um movimento de retorno concêntrico do movimento, ok? Isso é o peitoral maior agindo, e eu posso fazer a análise no final da fase concêntrica também, quando ele para aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou limpar a tela e a mesma coisa nós faríamos. Colocaríamos aqui inicialmente a articulação, certo? Colocamos aqui também o segmento ósseo que se move, né, o eixo, ou a linha longitudinal do húmero, ó, linha longitudinal do húmero, e agora eu coloco a força de tração do peitoral menor. E aí o vetor resultante dele, o vetor resultante está aqui, ó, tracionando para lá.
Esse é o vetor que resulta a tração do músculo, por isso resultante. Agora, o componente vetorial. Tem um componente vetorial paralelo, pequeno agora aqui, e um componente vetorial perpendicular, que continua bastante grande. Esse componente perpendicular é o componente motor. Então, o peitoral maior continua sendo fortemente acionado nessa região. Só que do ponto de vista biomecânico é um ponto de descanso. Dá uma olhada nessas videoaulas que eu apontei antes, para as videoaulas aqui do canal, tu vais ver o que é o ponto de descanso. É quando o braço de momento cai vertiginosamente e o torque gerado de resistência cai, consequentemente, vertiginosamente. Então, tu tens um esforço muscular menor. Só que nesse ponto de descanso em cima, a tendência do cotovelo é abrir. Quando o cotovelo abre, o que acontece com o ombro? O cotovelo flexiona, eu estou com peso, eu estou com dumbbell, ele descer, ele vai vir em direção ao meu rosto, essa é a tendência. Flexionando o meu cotovelo e abduzindo transversalmente o ombro. Para que o dumbbell, o peso, o halter não venha em direção ao meu rosto, o que acontece? Eu mantenho o halter afastado, estendendo o cotovelo e aduzindo transversalmente o ombro, no ponto de descanso, para evitar que o peso venha em direção ao meu rosto, nessa posição aqui. Porque lembrando, hein, gurizada? Lembrando, nessa posição, ó, a ação da gravidade tenta levar o peso em direção ao rosto. Então, nessa condição, também o peitoral maior está atuando para evitar que o peso venha em direção ao rosto, porque vai abduzir transversalmente o ombro e vai flexionar o cotovelo. Então, o peitoral está agindo agora aqui, além de fazer a extensão do ombro, mas entrando num ponto de descanso, ele tem agora o trabalho para evitar que esse dumbbell venha em direção ao rosto. Então, o peitoral maior trabalha desde o começo da fase concêntrica até o final, o tempo todo. No final da fase concêntrica, até por um motivo um pouco diferente. Beleza até aí? Tranquilo? Então, essa é uma condição, e essa é a condição do peitoral maior, tá? Agora, o que que eu vou mostrar para vocês? Eu vou pegar uma visão melhor aqui. Deixa eu ver se é essa aqui ou essa aqui. Essa aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Nós vamos agora analisar, ó, o latíssimo do dorso. O que acontece com o latíssimo do dorso? De novo, ó, fase concêntrica, fase excêntrica no final. Fase concêntrica, fase excêntrica no final. Parei no final da fase excêntrica. Vou fazer as mesmas coisas que nós tínhamos feito antes. Então vamos lá, vamos começar aqui com a linha de tração do latíssimo do dorso, tá? Linha de tração do latíssimo do dorso está aqui, ó. Tô tracionando assim, ó. Certo? O tendão do latíssimo do dorso partindo do úmero está tracionando assim. O eixo articular, vamos lá. O eixo articular agora, deixa eu colocar aqui, ó. É o látero-lateral, já tínhamos colocado. A linha longitudinal do segmento ósseo que se move, esse segmento ósseo que se move é o úmero, obviamente, colocado aqui, certo? E a linha de tração, agora eu vou expandir um pouquinho mais essa linha de tração, vou colocar até o ponto aí, aqui assim, então, partindo daqui indo para lá. Perfeito? Isso é do latíssimo. Agora eu acho os componentes vetoriais desse resultante. Aqui a gente vai começar a entender por que o latíssimo não atua tão bem aqui. Olha o componente vetorial paralelo. Eu sempre tenho que achar dois componentes vetoriais, um paralelo e outro perpendicular à peça óssea que se move, ao eixo longitudinal da peça óssea que se move. Esse é o paralelo. Força coaptadora grande, significativa, expressiva e importante, porque é a articulação mais instável do corpo humano. Então, não, só o manguito rotador não vai dar conta de estabilizar isso aí. Então, vejo que o peitoral maior e o latíssimo do dorso estabilizam bem. E agora, a força motriz ela é dada pelo componente perpendicular, que é esse pequenininho aqui, ó. O latíssimo do dorso, como ele está muito inclinado, ó, ele está muito inclinado em tração, o componente de tração dele no final da fase excêntrica é muito pequeno. Ele tem mais importância para estabilizar a força produzida pelo latíssimo do dorso. Ela é mais importante para estabilizar do que para tracionar em extensão o ombro no final da fase excêntrica, começo da fase concêntrica, que é essa posição aí, certo? Porque o vetor de tração dele é esse cara aqui, e ele é pequeno. A maior parte da força do latíssimo dorso está sendo usada para estabilizar o ombro. E está tudo certo, precisa disso. Só que lembre que o peitoral maior, fibras mediais e principalmente as inferiores, não é isso. A maior parte do peitoral maior é usado para tracionar o ombro em extensão no final da fase excêntrica, começo da concêntrica, nessa posição aí, tinha mostrado anteriormente. Então, isso já começa a explicar por que, que o peitoral maior ativa mais que o latíssimo. Pela posição anatômica de tração sobre o úmero, quando eu analiso vetorialmente essas condições, eu começo a verificar que o vetor de tração, que é esse cara aqui, ó, esse cara aqui do latíssimo dorso, ele é pequeno, enquanto que do peitoral maior, ele é bem maior, sendo agora redundante, no peitoral maior é maior, mas é exatamente isso,
o vetor de tração é maior, favoravelmente ao peitoral maior, tracionando mais no final, no começo da fase concêntrica, no final da fase excêntrica. Ok? E é isso. João, e se eu rodar agora aqui, e botar o músculo aqui, ó, no final da concêntrica, por exemplo? Aqui muda de figura, né? Aqui já muda de figura. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos rodar. Parei, ó, tá? Vou limpar a tela para não confundir. Vou botar os mesmos elementos. Então, primeiro o elemento de tração agora do latíssimo. Ó. O latíssimo do dorso está aqui, certo? Ó, botando o vetor dele, não vou botar muito grande, vou botar mais ou menos o tamanho do outro para perceber a ideia. Ó, coloquei aqui. Os componentes vetoriais agora, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Os componentes vetoriais, agora tem um componente vetorial perpendicular que tem uma boa linha de tração agora, no final da fase concêntrica, e um outro que está lá de novo coaptando. Ó. O eixo lateral da articulação está aqui, e o plano de movimento é o sagital, como nós já tínhamos discutido. E o eixo longitudinal da peça óssea que se move é o mesmo de antes, é do húmero, continua aqui, ó. Por isso que tem um componente paralelo e tem um componente perpendicular. Então, no final da fase concêntrica, cresce aí sim a participação do latíssimo dorso. Só que aqui, a resistência essa é a questão que vocês têm que olhar nas outras videoaulas aqui do canal. A resistência que está aqui, ela tem um torque de resistência bem menor. Então, no momento onde o latíssimo está anatomicamente melhor posicionado para gerar tensão, tração, biomecanicamente falando através da vetorização, é o ponto onde biomecanicamente ele tem o menor braço de momento e está em ponto de descanso, ou entrando em ponto de descanso. Então, quando ele se aproxima do ponto de descanso, ele melhora a condição de fazer força. Quando ele entra em ponto de descanso em cima, quando eu verticalizo o membro superior, eu tenho um ponto de descanso, mas é a melhor posição para o latíssimo tracionar, só que eu estou em ponto de descanso. Então, o latíssimo não vai ter muita atuação ali, porque aquela resistência está mais, aquele dumbbell está mais gerando força de cisalhamento do que qualquer outra coisa. Então, no meu entendimento, isso explica o trabalho lá do Marquette Yoshida, né? Inicialmente, foi o primeiro trabalho que eu tenho conhecimento que estudou e comparou peito e latíssimo no pullover, né? O nosso trabalho de eletromiografia também, que não é um artigo científico, mas é uma exposição, um experimento eletromiográfico, foi totalmente concordante com a estratégia lá do Marquette e do Ushida, só que nós medimos 2 pontos do peitoral maior, medial e inferior, e vocês podem ver que o inferior, a atividade eletromiográfica foi maior do que a porção medial, o que está tudo de acordo, e essa questão vetorial é o que explica as questões que nós discutimos aí. Então, esse exercício mesmo que ele tenha extensão de ombro, né? Extensão de ombro, latíssimo do dorso é o motor primário, devido às condições biomecânicas de execução e vetoriais da anatomia de tração do latíssimo do dorso, não se faz tão bom assim. Ah, mas no pull down pega bem e o movimento é igual, concordo. Mas olha como é que está a resistência posicionada no pull down. A resistência, nesse ponto aos 90 graus aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a resistência do pull down não entra em ponto de descanso. A resistência do pull down, dependendo da altura que tu bote a polia e o cabo, é onde eu tenho o maior braço do momento, nesse ponto aqui. Então, o pull down, embora o movimento seja igual, a resistência tem um comportamento vetorial totalmente diferente do pullover. Essas coisas tem gente falando aí na internet, mas não analisa em detalhes. Eu estou mostrando para vocês. Estou mostrando anatomia vetorial. Quer entender mais de anatomia vetorial? Procura o canal do Treino em Foco. Vou deixar aqui o link ó, do canal do Treino em Foco, onde a gente tem lá uma série falando só de anatomia vetorial, com a vetorização muscular. E eu pego o Ibrahim Kapandi, um livro de fisiologia articular que trata só de cinesiologia com vetorização. Ibrahim Kapandi, são 3 volumes muito bons, onde ele aplica vetor para tudo que é lado, né? Então, para te entenderes o Ibrahim Kapandi, tu vais ter que entender vetores. Então, é um livro que demonstra isso que eu estou falando para vocês também em qualidade. Então, fica aí, galera. As questões, né, a mim questionadas, colocadas, provavelmente está gerando alguma polêmica nesse momento na internet que eu não estou sabendo, porque a galera veio me perguntar em peso, mas essa é a resposta, tá? Eu fiquei alguns dias sem atuar aqui no meu canal no YouTube, estou voltando hoje, depois de uns 4, 5 dias sem postar, porque teve mais, eu acho que uma semana sem postar. Está tendo, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, eu tenho um irmão diretamente envolvido, que foi resgatado, que está envolvido agora na ajuda do pessoal lá, ele e a família dele, né, a água, a casa do meu irmão está embaixo d'água nesse momento que eu estou falando para vocês. O carro dele está embaixo d'água, perdas materiais, mas são perdas e doem
tanto no esforço para adquirir quanto no bolso, embora, obviamente, não se compara uma perda humana que não houve na família, graças a Deus, mas eu fiquei dedicando boa parte do meu tempo para ajudar o meu irmão a fazer essas coisas, tá? No que eu pude ajudar ele. E ainda estou, né, dedicando a ajudar. Então, por isso que eu suspendi aqui por uns 5, 6 dias, uma semana, as postagens no canal, mas agora eu estou voltando novamente aí, tá bom? Valeu então, galera. Muito obrigado. Não te inscreveu no canal, te inscreve. O canal está aqui para ajudar com materiais desse tipo. Tem dúvida, escreve aqui embaixo, coloca nos comentários e eu respondo em vídeo aula. Essa aqui surgiu no Instagram e eu trouxe para cá, né? O pessoal aí que me segue que trouxe a dúvida. Certo, galera? Então, muito obrigado por estarem comigo até agora. Coloca aí, fiquei contigo até o final, João, para eu saber se a galera está ficando até o final, porque ficou um vídeo longo, né? Mas um vídeo para ser explicado com detalhamento e aprofundamento, não tem como eu fazer em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Eu sei que a maioria quer vídeo curto, mas não tem como fazer. Para detalhar da maneira que eu detalhei. Tá ok? Valeu, gurizada. Um abraço.